era Maoroan o nome dela, tá? É dito ali o seguinte, que a ele será dado o nome Tantatã, pois ele salvará o povo dos pecados dele. Sim. Aí coloca-se Jesus, então a ele será dado o nome Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados, né? Tá escrito lá quando ele revezou. Agora, esse nome traz algum sentido de salvação, o nome Jesus? Jesus, não sei, J-E-S-U-S, SUS. É estranho a gente Não, perceber, né? o SUS traz salvação, porque você está doente. Aí Então, traz o você SUS, tem um né? plano de saúde, tem que ir no O plano de SUS. saúde. Então, amados, é o seguinte, olha, a herança grega e romana, ela não mostra nada Mas disso peraí, nos tem um nomes. detalhe, o SUS hoje está entregue ao Esculápio, porque o símbolo do SUS é o Esculápio. Quando você clama Jesus, você está clamando Esculápio, né? Porque é ídolo romano. Né? O nome Jesus é um nome greco-romano, ele tem origem greco-romana, né? Então você veja que ali, naquele texto ali, é dito que no nome dele há salvação, há o título de salvação, há um prefixo ou algum sufixo de salvação. Tá? Já vai. Eu quero que o povo já vá matutando isso aí, tá. Entendeu? Então vamos continuar. Nós estamos na sombra, é bom lembrar sempre, né? Que nós estamos falando aqui de sombra. Estamos falando de sombra. A sombra, aquilo que o próprio emissário Shaul ensinou a gente a ler a escritura dessa forma. A observar os livros, que naquela época não existia livro de Novo Testamento, como eles ensinam hoje aí. Hoje o catolicismo deu pra gente essa visão. Deu essa visão. Não existia Novo Testamento. O que Shaul ensinava eram os livros das escrituras, né? Era a escritura. Tá, então, ele não tinha outra coisa. Ele não tinha, por exemplo, assim, ele que escreveu, inclusive, os livros, Gálatas, Romanos, né? Ele não tinha para mostrar para ninguém. Aí, se tivesse escrito, não é ele que escreveu. Ele falava por uma sabedoria que ele adquiriu nas escrituras, através da inspiração do Eterno. Né? Ele lia lá sombras e tudo mais e falava pro povo, são sombras das coisas futuras, são só referência. Sim. Isso aí você não adianta praticar, isso é paganismo, faça isso. É necessário que haja heresia para poder o se manifestar, tantas coisas que ele falou, sábias, né? Ele ainda avisa, ele é contundente no livro. Eu vou até recomendar que as pessoas leiam Gálatas, leiam Romanos. Ele fala para não cair na conversa do judeu, do Zerrudim na época. Sim. Nas coisas que eles inventavam lá e tal. Tudo. Mas desde aquela época já estava avisando para não fazer isso. Né? Para tomar cuidado para não cair em ensinamentos vãos de Al-Hudim. Tá tudo em Gálatas, está em Romanos, podem ler lá à vontade. Né? Tá lá. Dentro de sombras... Tudo é sombra, Fernando? Olha, bem dizer, se você for analisar as escrituras na parte dos livros, vou usar a Antiga Aliança, né, o termo, ali até agora eu não vi nada que não fosse. Tudo que está escrito lá que você leu até hoje. Existem textos lá que está falando nomes de pessoas que passaram daqui para lá e coisas assim, que realmente ali você não tira nada, que são só... Né, mas assim, os acontecimentos, eles apontam para hoje coisas que estão acontecendo. E acontecendo à risca. É coisa até impressionante. Você começa a ler e se assusta. Interessante. Você lembra aquela passagem de... Eu estava comentando uns vídeos teus sobre Salomão, né? Sobre o ecumenismo de Salomão, ali, a união dos povos e tudo mais. Aquilo ali trouxe uma coisa muito ruim para o povo de Al-Shuru naquela época, Israel. Né? E Al-Shuru era um verdadeiro, né? Que eles... ali começou um desagrado muito grande ao Eterno e ele começou a entregar ele nas mãos dos inimigos deles, né? O povo ali. E em seguida eles foram para o cativeiro da Babilônia. Né? Que coisa interessante, o cativeiro da Babilônia. Eles foram entregues na mão do rei Nabucodonosor, foram para a Babilônia. Não teve muito tempo depois, aconteceu isso. Passou alguns reinos poucos e aconteceu, mas foi um processo. Né? Aí depois chegou lá e caiu. Tá? A Babilônia é uma grande sombra. Uma grande sombra, porque a Babilônia é um reino que foi um reino poderosíssimo, um reino mundial na época, poderosíssimo. Absorveu os outros reinos que tinha em volta ali. Né? Inclusive o próprio reino de Al-Shuru foi absorvido por eles também. Tá? E a Babilônia hoje, a gente sabe pelo livro do Apocalipse, nós vamos estudar um pouquinho mais tarde, mas dá para mim dando uma puxadinha aqui ou lá, que a grande cidade que reina sobre os reis da terra hoje é a grande Babilônia. Sim. É a grande, a máxima. Maior do que inclusive aquela que existiu nas mãos do rei Nabucodonosor. Mais poderosa. Mais poderosa, porque ela tem um domínio espiritual, físico e político. E político e econômico. Territorial maior, né? Porque no tempo o planeta não tinha isso aí, né? Então, ele deixou uma sombra linda aqui nessa questão. O povo foi para a Babilônia. Eu não vou ler o texto. Toda pessoa que lê a escritura, né? Vai ler a escritura que ela vai ver, né? E muita gente já conhece essa história também. Não precisa a gente ficar falando muito.
Mas tem uma coisa interessante aqui, que quando eles foram para o cativeiro, nas 2 vezes que o templo foi reconstruído, o Eterno sempre avisou que iria ser reconstruído aquele templo. Nunca deixou o povo enganado. Nunca deixou enganado. Ó, destruiu, mas vamos reconstruir. Depois de tanto tempo vocês vão ser libertos aqui do cativeiro, em 70 anos e tal. Ele nunca avisou. A terceira, engraçado que... Até agora está aberto. Eu não vi aviso, mas mesmo assim fizeram o terceiro templo. Pela mão de Herodes, o romano lá, né? O Herodes, né? Foi feito lá. Aquilo ali já é um acordo político. Acordo político. Tá? Isso não sei como as pessoas não enxergam essas coisas, né? É triste isso, mas é verdade. Então, na reconstrução, na segunda reconstrução do templo ali... Zorobabel ali? Isso. Eu até vou ler aqui. Zorobabel é blasfemado, né? Zorobabel seria Zorobabul, né? Com o título correto do Eterno, que é o Supremo Poderoso, né? El já está com sincretismo dos ídolos cananeus lá de El. Inclusive a própria escritura mostra os ídolos chamados El Berite, Baal Berite. Ela está na escritura, o pessoal né? Já viu, né? Então ali, naquela questão ali, teve um fato interessante, que o Eterno na época, ele levantou um sumo sacerdote e ele fez com que esse sumo sacerdote também fosse rei. No retorno deles do exílio. Quando eles saíram dos 70 anos do exílio, eles voltaram para a cidade deles, né, Jerusalém, que a gente conhece como Jerusalém. E lá ele preparou uma coisa interessante aqui. Eu que gostaria de ler, tá? Eu vou ler primeiro como estaria no pagão, na tradução pagã da Bíblia, né, a tradução romana, que é para esconder a verdade do povo. E depois eu vou ler como estaria no certo. Que daí vocês vão ver que vai aparecer uma grande verdade oculta pelo sistema religioso. Tá? Ó, noutra mensagem disse Deus, né? A Heldai, Tobias e aqui nem lembro como é que estaria. Aqui eu já estou com o nome corrigido nesse texto. Corrigido mesmo, eu vou ler aqui então. Ó, Heldai, Tobias e Eldaial, né? Hão de trazer presentes, prata e ouro da parte dos judeus exilados na Babilônia. Sim. Tá? Sim. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialzaial, filho de Zafneial, onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes. Quer dizer, esse pessoal que estava vindo da Babilônia estava trazendo presentes de prata e ouro. Né? Vamos tentando acompanhar, você vai acompanhando em casa. Isso está no livro de Zacarias, no capítulo 6. Tá? Capítulo 6. No capítulo 6, versículo 9 em diante. Aí vocês, continuando lendo aqui, você vai ver. Prata e ouro da parte dos Zerudins lá na Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro e recebe os presentes. Quer dizer, toma os presentes, né? Aceita os presentes e faz desse ouro, dessa prata, uma coroa. Sim. Tá? Faz uma coroa. Faz eles uma coroa de prata e ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Josué, o profeta. Filho de. O sumo sacerdote na época, né? Sumo intermediário. E diz-lhe, Deus lhes faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir, cujo nome é Rebento, brotará desse lugar e edificará o templo de Deus, né? Pertence-lhe o título real, governará como rei e como intermediário, numa perfeita harmonia entre duas funções. Depois põe a coroa no interior do templo para honrar aqueles que lhe deram a coroa, no caso. Eu vou parar por aqui para a gente começar a analisar essa questão. Entender como sombra, né? Isso. Porque isso aí é sombra. Conseguiu ver muita coisa aqui? Não dá para ver muita coisa. A gente vê aqui um texto que está falando de uma coroação. Eu vi uma coroa no sacerdote, mas nunca vi isso antes. É uma coisa rara, né? Coroa no rei. Coroa no rei. O rei geralmente era uma pessoa do povo, né? É uma coisa política. Não acontecia. O sacerdote já é o intermediário, né? Agora, nesse caso aqui, quando você corrige os nomes, porque os nomes de blasfêmia, que está citado no Apocalipse, que a besta estaria cheia de nomes de blasfêmia, sim, tá? Foi colocado para que se escondesse muitas das verdades escriturais. Entendo. Com nome diferente, esconde as coisas que são verdadeiras. Nós sabemos que o nome do Messias não é Jesus. Não, a Bíblia já mostra isso, porque a gente vê a Bíblia antiga que lá não tem Jesus escrito. A gente já sabe que não é Jesus o nome. Nós tivemos estudando isso aí, já sabemos que não. Tá? Isso eu não tenho dúvida. O nome do Messias é o tetragrama, que é o nome do Eterno. Sim. Completo do Eterno. Tetragrama 4 letras. As 4 letras, o Yod, Re, Vav e Re. Com o Shua atrás. Eu já vou adiantar o nome, depois nós vamos trabalhar muito no Nós vamos ter o estudo com o nome lá na frente. Eu vou mostrar que esse é o nome realmente com provas. Eu quero ver isso, Fernando. Porque as pessoas falam, não, poxa, como é que é isso? E eu mesmo não podia falar. Porque a Babilônia, você pode ver que eles acabaram de vir da Babilônia nesse fato aqui. De lá com ouro e prata, Babilônia é confusão. Estão tudo confundindo. É para misturar. Lá já vieram carregados de paganismo e tal.
Então, Babilônia é para confundir. Hoje, realmente, tem uma Babilônia de nomes aí rolando. O povo deve estar ficando doido. Eu fiquei quase louco. No que eu acredito agora? Qual que é o nome certo? O protestantismo com a mesma Bíblia são mais de 20 mil denominações. Isso é confusão. Isso. Aí você vê, no sistema moderno, na Babilônia moderna, já está confuso. Aí muita confusão. O judeu está pior ainda. O povo judeu, né? Para você entender. Tá? Mas a gente conhece como Zacarias porque o sistema religioso nos apresentou assim, né? Então, para vocês entenderem, abre no capítulo 6, no versículo 9, e vamos ler agora com a correção dos nomes. Vamos ver o que vai acontecer com esse texto. Porque não tinha muito significado, agora passa a ter. Vai ter um significado lindo. Lindo, lindo, lindo. Então vamos ver. Na outra mensagem disse Yahu-Ulhim, o Criador. Tá? Na outra mensagem disse o Criador. O Criador. Yahu-Ulhim. Heldai, Tobialro e Yalda-Yalro hão de trazer presentes, prata e de ouro, da parte dos Yalrudim, exilados em Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialza-Yalro, filho de Zafna-Yalro. Pode reparar que o nome do Eterno está em nome de todo o povo. Né? Todos estão carregando o nome do Pai, né? Sim. Tá? Onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes, faz dele uma coroa de prata e de ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua. Sim, Yahushua que não é o Salvador, mas é o sacerdote. Eu vou parar aqui para nós explicar. Você pode reparar, ali estava Josué. Ali estava Josué, o sacerdote. Josué. Nós sabemos que o nome Josué é o mesmo nome que teria o Messias. Sim. Nos livros da Nova Aliança. Vamos falar contaminado, seria Jesus. Exatamente. Josué, Jesus, mesma coisa. Jesus e Josué, pessoal, tem o mesmo nome. Eles separaram os nomes para te enganar. Entendo. Tá entendendo? Entendi. A função foi te enganar e te esconder a verdade. Tá? Então seria o mesmo nome do Messias. Inclusive o mesmo nome do Messias tem o Josué lá de trás também do Êxodo. O Josué que foi o sucessor de Moisés. Quem que adentrou o povo na Terra Prometida? Josué. Josué. Como é que é o nome verdadeiro de Josué? Yahushua. Se ele se chama Yahushua, ele já é uma sombra do Yahushua de agora, que vai nos levar para Celestial. Certo. Para Canaã Celestial. Certo. Tá entendendo? É sombra espiritual. Ótimo, vamos continuar no raciocínio. Mas esse Josué não é aquele, esse aí... Esse é um outro que tinha o mesmo nome. No momento que voltou da Babilônia, 70 anos após ter ido. Que coisa interessante que o Eterno preparou aqui para ficar como representação para nós, né? Era um fato físico representando algo espiritual de hoje. Sim, a sombra. Aconteceu com Josué, Josué e Yahushua, no caso verdadeiro, né? Lá que recebeu coroas e reconstruiu o templo. Aconteceu fisicamente, mas é uma sombra. Sim. Tá? Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua, filho de Al-Zodok. Ó, outro nome que tem sentido para essa questão. Por exemplo, Yahushua é a salvação de Yahweh. Tá? Yahweh é salvação, significa esse nome. Yahweh significa Yahweh é justiça. Então, a salvação de Yahweh, filho da justiça de Yahweh. E a justiça de Yahweh. Vamos continuar. Sumo intermediário. O que o Salvador é nosso? É o nosso único. Sumo sacerdote. Sumo intermediário, que é o nome mais correto. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o único mediador entre nós e o Criador. Yahweh, o Criador. Tá? Embora as pessoas não venham assim, porque cada um tem seu intermediador, que é seu pastor. Cada um escolhe um, né? Conforme o gosto. Isso é uma história para mais tarde. Né? Cada um, infelizmente, está assim hoje em dia. Então ele é o sumo. E agora vai ficar mais bonito, amado. Diz-lhe Yahu Tsavulial Celestiais, que significa Yahu, comandante dos exércitos, né? Sim. Celestiais. Lhe faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir. Ele representa o homem que há de vir. E nessa época não tinha vindo. Não tinha vindo. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Cujo nome é renovo. Sim. Quem é esse? Quem será esse? Quem será? O que ele falou que ele é? O que ele falou? Que ele renova todas as coisas, né? Sim. Esse que nós estamos tentando lembrar quem será que é. Sim. Ele é o renovo da raiz de Davi. É o renovo. Tá? Cujo nome é renovo. Brotará. Agora vai ficar interessante. Brotará deste lugar. Tá? Sim, de Judá, né? Isso. E edificará o templo de Yahweh. Um templo edificado por mão humana. Nós estamos falando do templo aqui bastante, né? Porque na sombra, aquele templo de alvenaria. Que antes do madeiro. Sim. Antes do madeiro era o lugar que se madeira dizia, é a morte e a ressurreição do Salvador. A crucificação do nosso Salvador, né? Que eles dizem crucificação. Né? Pregaram no poste. Sim. Então depois dali, esse templo passou a ser um templo feito pelas mãos de quem? Do homem ou do Eterno? Do Criador feito pela mão do Eterno. Que somos nós, que é aquela tenda que nós estávamos falando agora há pouco. Sim. Aquela tenda, que tabernáculo, que tem